Primeiramente, meu nome, em nome da apóstola Cláudia, minha esposa. Eu sou o presidente da Igreja El Shaddai, desse ministério, e sou também discípulo do apóstolo René Terranova, de quem eu sou um dos 12 dele aqui no estado. E é também em nome dele, da apóstola Ana Marita Terranova, que eu estou recebendo vocês nesse café, cujo propósito é transmitir a visão, é compartilhar a visão com os pastores que estão começando a conhecê-la, estão interessados pela visão, estão transicionando suas igrejas para a visão. E nosso objetivo é dar suporte, transmitir os princípios da visão, ensinar os pastores a implantá-la, apoiar mesmo praticamente, ajudando os pastores a fazerem os encontros. Quem faz esse trabalho, além da nossa equipe local, a equipe da regional também, que são os nossos 12 da regional. Então, gostaria de agradecer a todos e dizer que é um privilégio a gente poder estar junto, porque durante muito tempo a igreja andou dividida, andou separada, andou sozinha. Mas hoje não, nós podemos viver juntos em amor e podemos viver numa aliança. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, aliança. E eu sei que você vai sair daqui de posse da vitória. Porque quando a gente vive em aliança, o resultado final é vitória. Amém? Então vamos fazer uma oração para que aquele que fez uma aliança conosco, aliança na qual nós temos toda a vitória, ele possa abençoar esse momento, em nome de Jesus. Deus maravilhoso e eterno, queremos te louvar, queremos te agradecer, porque a tua igreja está em avivamento. Isso é fruto do seu grande amor, da eficácia, da magnificência, Senhor, do seu poder. Queremos, Senhor, nessa hora te exaltar e engrandecer o seu nome, dizendo que não há nenhum Deus antes de ti, nenhum Deus existe depois de ti, porque o Senhor é o único Deus, vivo e verdadeiro. Tu és o Deus Pai, o Criador e o Senhor de todas as coisas. Tu és o Filho de Deus, Jesus Cristo, aquele em quem o Pai fez habitar a sua plenitude. Sob os seus ombros, Senhor Jesus, está o governo. Nas tuas mãos o cetro de autoridade, porque tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E a ti, Espírito Santo, a nossa gratidão, também o nosso louvor, porque tu és o nosso amigo, nosso consolador, aquele que conosco está neste lugar. Queremos invocar a tua presença, Senhor. Queremos invocar nesta manhã as tuas misericórdias, clamando para que o nosso coração corrupto, enganoso e mau, possa ser agora perdoado por ti, possa ser por ti agora limpo, porque nós invocamos o poder do sangue de Jesus, o sangue que nos purifica no espírito, na alma e no corpo, para que nessa hora, Pai, o Senhor receba a nossa oração, a nossa súplica, a nossa adoração, a nossa gratidão, a honra, o louvor, o domínio e a majestade que a ti pertencem. Queremos, Pai, clamar a ti, para que o Senhor estenda a sua mão sobre as nossas vidas, para nos santificar, para nos quebrantar o coração, para nos dar, Senhor, a boa mente de Cristo, para nos dar um espírito, Senhor Deus, de amor, um espírito disposto para ti, completamente livre para te adorar, completamente voluntário para te servir. Meu Deus, que a tua igreja seja por ti santificada, sendo infundido no espírito dela o teu temor. Que o Senhor nos faça tementes a ti, que o Senhor nos faça, meu Deus, em nome de Jesus, verdadeiramente crentes em ti. Tira de nós toda a fraqueza humana, tira de nós toda a incredulidade. Remove da nossa vida, Senhor, toda a raiz de iniquidade, toda a idolatria, toda a rebeldia, toda a avareza, tudo aquilo, meu Deus, que é uma timidez maligna. Que o Senhor nos faça santos, que o Senhor nos faça irrepreensíveis, que o Senhor nos faça fiéis, que o Senhor nos faça ousados,
que possamos verdadeiramente viver segundo uma fé que conquista, uma fé que executa na terra os teus planos, os teus propósitos, que nós sejamos, Pai, por Ti visitados, tocados, avivados nesse dia, porque nós queremos consagrar a Ti as nossas vidas, a nossa família, nós queremos consagrar a Ti, Pai, o nosso ministério, dizendo que tudo que somos é Teu, tudo que somos, Pai, é para o louvor da Tua glória, tudo aquilo que temos nesta terra, na verdade não temos, porque tudo é Teu, na verdade tudo que temos aqui administramos para Ti, porque Tuas são todas as coisas. Por isso, meu Pai, nos dá a sabedoria, nos dá o temor, nos dá o amor, o zelo, para que tudo que o Senhor nos confiou seja bem cuidado, seja apacentado, seja protegido pela Tua poderosa mão, pelo Teu poder que flui através de nós. E dá que o Teu Espírito Santo venha sobre aquela nação, gerar nela o arrependimento, gerar nela a fé para a salvação, através do Messias Jesus Cristo. Por isso queremos Te agradecer e Te engrandecer o nome, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, a Ti a honra, a glória, o louvor, o domínio e a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar Ele. Me desce a fé que remove as montanhas, com ela os meus sonhos vou conquistar. Me desce esperança que produz perseverança, com ela Tuas promessas, herdeiro eu serei. Me desce o amor que não folga com a injustiça, mas com Tua verdade tudo sofre, tudo crê. E com Ele vou vencer. Meu prazer está em Te agradar, Senhor, tua vontade fazer. Meu prazer está em Te honrar, meu Deus, em Te servir. Dê o melhor aplauso que você puder a Ele. Dê um grito de júbilo ao Senhor. Ele é digno. Aleluia. Nós Te amamos, Senhor Jesus. Somos Teus filhos, somos Teu povo. Nada podemos sem Ti. Se o Senhor tirar Seus olhos de nós, Pai, perecemos, sucumbimos. Porque diante da Tua grandeza, da Tua santidade, somos menos do que nada, como diz a Tua palavra. Mas o Senhor decidiu nos amar, nos salvar, nos levantar, nos fazer canais da Tua vida, do Teu amor e do Teu poder. Por isso edifica a Sua igreja conforme a Sua promessa. Dá-nos a vitória, Senhor, contra todos os Teus inimigos. Peleja contra eles, porque o Senhor é a nossa dianteira, é a nossa retaguarda. O Senhor é a nossa torre forte, a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa vitória. Abençoe, Pai, cada vida, cada família, cada ministério aqui com a bênção da vitória. Que os Teus filhos estejam vivendo a cada dia o processo de santificação, de avivamento, de crescimento, de multiplicação, de prosperidade do Senhor. Que as bênçãos alcancem os Teus filhos, que os Teus filhos sejam uma bênção, dando o Senhor a eles um coração de amor, primeiramente para contigo, mas também, meu Deus, para com as multidões, para com as vidas, para com as almas perdidas. Que o Senhor faça se cumprir em nós essa aliança, e nós Te pedimos
Opera aqui o tudo em todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos aqui são pastores e estão vindo a esse café pela primeira vez hoje? Levante a mão. Puxa vida, que coisa linda. Meu Deus, parabéns, sejam bem-vindos. Eu quero dizer que o nosso desejo, a nossa oração a Deus é que as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, no nosso ministério, através da visão, Ele possa fazer no de vocês também. Que vocês possam ter o seu entendimento aberto para compreender essa visão, que é uma visão de amor, é uma visão vinda de Deus, e que restaura a igreja, que santifica a igreja, que faz a igreja crescer, se multiplicar e governar. Nós estamos felizes pela presença de vocês aqui, e a minha oração também é que cada pastor, cada líder, cada apóstolo que te convidou, ele possa ser zeloso da sua vida, seja em seu favor um intercessor, seja em seu favor um consolidador, alguém que vai te pegar pela mão e vai te conduzir nessa visão, em segurança. Em nome de Jesus. É verdade isso? Pastores que já fazem parte do café? Então vamos dar um aplauso a Jesus pela vida desses novos aí. Amém. Esse café está sendo transmitido através da ies12.com, canal de TV pela internet, para várias nações, entre elas o Peru. Nossos hermanos de Peru estão nos assistindo. Que Deus les bendiga, que Deus traga uma bendição de crescimento, de avivamiento, multiplicação sobre a nação del Perú, sobre a cidade de Lima. Pastor Jaime, pastores de Aliança, nós los amamos. Deus les bendiga. E também estamos transmitindo para o Paquistão. O Paquistão está assistindo o nosso café. Você pode crer numa coisa dessa? Que Deus te abençoe, pastor Jorge Assi. Nós amamos a sua vida, nós amamos a sua família, os seus discípulos. Que Deus te livre aí de todo o poder das trevas, que Deus guarde a sua vida, da sua família, de cada um dos seus discípulos. E como a água que penetra na rocha, a visão penetre no espírito de todo o povo do Paquistão e essa nação seja tomada para Cristo, que é o Senhor do Paquistão, em nome de Jesus. Nós amamos vocês. Sejam fortes e corajosos, porque a vitória de vocês já foi determinada lá na cruz. Quero então dar início aqui, perguntar quem tem um testemunho para agradecer a Deus. Isso. Grazie e paz, popolo d'avviamento. Io sono un missionario da Svizzera, sto morando in Palmas, Tocantins. Dio mi inviò in missione qui in San Paolo, dove mio pastor Giordano è mio padrino di casamento. E fui là in un incontro che fu tremendo. Ma la benção è venuta dopo l'incontro. Io fui a pregare in un'igreja Assemblea di Dio, io gagnei un completo, ciabato e un anello. Io non parlo molto portoghese, parlo italiano, un terno. E io vi dico che se noi abbiamo qualcosa con altri ministeri, Dio sta dicendo di chiudere la bocca, perché se Dio ha collocato quel mistero e tu non hai intendito bene che non era tuo luogo, che tu possa intendere che Dio ha meraviglie per você, no? E il super incontro, Dio mi ha collocato di fare un super incontro per persone che non stanno intendendo dell'incontro. E Dio mi ha collocato anche
di fare un super incontro per le vovò, perché la vovò è una donna che ha esperienza e dunque si moltiplica, porta i netti nella sua igreja. Dio mi sta dicendo Deus está dizendo che la vovó dentro la igreja avrà un incarico. que o trabalho dentro da igreja vai ter um encargo. La vovó, Ah. la nonna. Que o avô dentro da igreja tem uma missão, é isso? Perché la nonna Porque a avó ha molta esperienza tem muita da experiência dare a tutti noi para nos dar e porterà tanti netti e nos trará seus netos, che saranno i 12 futuri que da serão os igreja. 12 futuros da igreja. Amen, glória a Dio. Mateus capítulo 28 diz: Ide e fazei discípulos de todas as nações estão sendo alcançadas. Amém? Então vamos lá. Eu vou ministrar uma palavra para vocês agora. E nós vamos falar sobre aliança, mas antes eu gostaria de fazer aqui um desafio. O ano passado nós tivemos um evento chamado Um Dia com os Apóstolos, que foi realizado no ginásio Mauro Pinheiro. E nós colocamos ali por volta de 6.500 discípulos. Se contássemos as crianças, eu acho que nós chegamos a 7.000 pessoas. Ficou superlotado, ficou gente para fora. E ali a gente profetizou que no ano seguinte nós faríamos outro e que o nosso alvo seria o ginásio de Ibirapuera. Então, nesse ano, nós, através do modelo estadual, as igrejas da visão todas do estado, nós colocamos 13.000 pessoas, 13.000 discípulos no ginásio de Ibirapuera. E só não lotamos o ginásio, não ficou hiperlotado, porque a gente cuidou disso, a gente tinha medo que uma superlotação pudesse comprometer a tranquilidade, a segurança do evento, até a consecução do evento, porque a gente tinha uma ameaça da polícia militar, olha, se der uma super multidão aí, a gente pode embargar o evento. Então a gente cuidou e vendemos apenas 13.000 pulseiras. E o ginásio ficou lotado. Foi uma coisa linda, quem estava lá? Glória a Deus. Então, agora eu quero lançar um desafio, foi lançado esse desafio para os 12, na última reunião que nós tivemos na minha casa, quinta-feira retrasada, e eu queria lançar esse desafio também para os pastores de aliança, os 12 da segunda, da terceira geração, porque a gente sabe que a equipe de trabalho de uma regional não são só os 12 da primeira geração, mas sim os 12 da primeira e da segunda. Eles mobilizam multidões. E o nosso desafio vai ser convidar o apóstolo René para a gente fazer novamente a segunda edição do Um Dia com os Apóstolos, agora para enchermos o ginásio do Ibirapuera com pelo menos 13.000 discípulos. Da nossa regional apenas. A regional Grande São Paulo vai fazer esse dia de avivamento com os apóstolos ali no Ibirapuera. Vocês estão nessa para a gente fazer um fruto fiel lá? Quem se compromete? Quem se envolve nisso? Os que estão vindo pela primeira vez estão convidados também. Em nome de Jesus, amém? Vai ser muito lindo, vai ser um dia de edificação tremenda, com palavras proféticas, com palavras de ensino, da visão, e com uma liberação de unção poderosa sobre a vida dos discípulos. Depois, no próximo café, no café de janeiro, eu confirmo para vocês a data e vou confirmar também a agenda com o apóstolo René. Agora, nessa quinta-feira, ele vai vir, então vamos pedir isso para ele, tá bom? Estejam orando por isso aí. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17. A visão, ela é totalmente bíblica. Ela nasce no coração de Deus, mas toca a terra através da vida de um homem chamado Abraão,
que é o pai da visão e o pai da fé no aspecto natural. O pai natural da visão é Abraão. Foi o homem a quem Deus chamou, ungiu e prometeu multiplicar. Você é descendente de Abraão e Deus te chamou, te ungiu e prometeu te multiplicar. Então você tem direito à multiplicação. Amém? Todos acharam? Gênesis 17, versículos 1 a 9. Diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim, Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Queridos, a visão não tem como não dar certo, porque o que sustenta a visão é uma aliança do Senhor conosco. A visão, ela é frutífera, a visão, ela é eficaz, a visão é poderosa pelo efeito de uma aliança, por uma promessa que Deus fez a este homem chamado Abraão, do qual nós somos herdeiros, a qual tem poder sobre a nossa vida e faz com que a nossa vitória seja certa em Cristo Jesus. Então a visão, ela não falha. Isso está escrito em Abacuque capítulo 2. Se você for olhar Abacuque 2, lá está escrito: a visão não tardará, a visão não falhará. Todo aquele que recebe a revelação da visão no Espírito e se compromete com ela, se submete a esse processo de adotá-la, de estabelecê-la na sua vida, no seu ministério, obtém da parte do Senhor o êxito, porque Deus, respaldando a sua aliança com o seu servo Abraão, prometeu encher a terra, não só do povo de Israel, o Israel natural, mas também do Israel espiritual, que é a igreja multiplicada. Então, assim como Deus prometeu multiplicar, entregar posses, entregar riquezas nas mãos do povo de Israel, Deus prometeu entregar territórios, entregar as vidas, as multidões, as riquezas da terra nas mãos da igreja. E o que sustenta isso é a fidelidade de Deus. O que sustenta isso é a aliança que Deus fez conosco. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. O princípio da aliança nasceu no coração de Deus. Foi o Senhor quem propôs a primeira aliança com o homem em Gênesis 9:12. Ele fez uma aliança com Noé. Fábio, melhora um pouquinho o retorno para mim aqui. Piorou, estava bom. Aí eu acho que você mexeu aí. Agora melhorou já. Eu sei que você estava tentando tirar o reverbzinho, né? Mas já está bom. Aliança é um pacto de unidade. É um pacto de deveres e direitos, feito entre duas partes de comum acordo. As alianças são feitas de forma espontânea e voluntária. É o Espírito de Deus que move um líder, um pastor, a pedir cobertura para outro pastor ou para um apóstolo. Mas isso não é forçado. Isso é um pacto feito de uma forma espontânea. Tanto decide isso de forma espontânea no coração quem pede,
como também decide abençoar e receber aquele que cobre. Amém? Então, isso é uma aliança. Nós precisamos entender que a cobertura na visão é uma aliança feita diante de Deus. E, embora a aliança é feita de forma espontânea e voluntária, depois de feitas, as alianças são inquebráveis. A Bíblia não dá aval para que se desfaça uma aliança, por exemplo, de casamento. Não é? A palavra diz que a única forma que anula uma aliança é se houver da parte de um dos cônjuges o adultério. Mas mesmo assim, se isso acontecer, deve haver perdão e, se possível, reconciliação. Então, as alianças depois de feitas, elas são inquebrantáveis. E elas, elas são inquebráveis. Elas não devem ser desfeitas. E elas nos submetem a deveres que vão conservar a aliança. Então, preste atenção que uma aliança é um pacto que reza para as partes, que determina para as partes direitos e deveres. Hoje a gente ouve falar muito aí em direitos humanos, mas a gente não pode se esquecer dos deveres humanos, porque todo mundo quer ficar com os direitos, mas cumprir os deveres nem todo mundo quer. E é isso que faz com que muitas vezes o mundo esteja mergulhado nessa crise que está aí, porque ninguém quer responsabilidade, ninguém quer compromisso, e isso prejudica o homem e afasta o homem de Deus. Por quê? Porque a natureza de Deus é uma natureza de fidelidade. O nosso Deus é um Deus que se compromete conosco. Ele se comprometeu em cumprir na nossa vida a sua palavra. E Ele faz isso dia após dia. Então nós precisamos buscar o que para nós? Esse caráter de fidelidade de Deus. Esse caráter que nos faça vivermos em aliança com alegria. Amém? Então, se nós entendemos que cumprir os deveres da aliança vai trazer para nós o bem, vai conservar a aliança, então essa aliança trará para nós também todos os direitos. A Bíblia diz que aquele que quebrar uma aliança sofrerá dores. Antes de conhecer a Jesus, eu tive um casamento que acabou por conta do adultério. Adultério meu, adultério da minha esposa. Eu não conhecia Cristo ainda. Foi nesse momento que a palavra de Deus me foi apresentada, ministrada, e aí eu me converti, eu me transformei num homem fiel. Mas foi muita dor o resultado daquela infidelidade, daquele adultério que acabou destruindo uma família. Minha esposa foi embora com meu melhor amigo. Por quê? Porque eu tinha plantado a semente da infidelidade no seio do casamento. Outra coisa que a gente tem visto são pessoas que quebram aliança do ponto de vista da filiação à igreja, do envolvimento com a igreja. Uma pessoa nasce numa igreja, o pastor investe, cuida, apacenta, liberta, cura, ministra, dá oportunidade. Depois aquele líder se sente autossuficiente e ele vai embora. Isso é uma quebra de aliança. Nós não podemos dar outro nome para isso. E é lógico que isso vai trazer para aquela pessoa dores. As dores não são necessariamente um castigo, um juízo de Deus, mas talvez uma das consequências seja o ministério daquela pessoa não ser o ministério da mesma expressão que ela teria se ela estivesse permanecido no lugar onde Deus a colocou. Eu quero dizer para você que quanto mais discípulo você for, quanto mais amoroso você for para com seu líder, quanto mais você amá-lo, obedecê-lo e honrá-lo, mais Deus vai te respaldar e mais o teu ministério vai crescer. Não tem problema que seja debaixo do cajado de alguém, debaixo da cobertura de alguém. O importante é que você obtenha êxito. O importante é que você seja um instrumento de Deus para transformar muitas vidas, para tocar as multidões, tirando essas vidas, essas multidões das garras das trevas. Amém? Às vezes as pessoas querem ser autoras do sucesso. Elas querem dizer, fui eu que fiz, fui eu que consegui. E quando elas estão fazendo isso, elas estão, na verdade, usurpando a glória de Deus. Porque a glória é de Deus. Tudo que dá certo na nossa vida, a glória não é nossa. Não é de nossa autoria, não é da autoria do líder que nos cobre, é da autoria do Espírito Santo que nos escolheu, que nos ungiu, que nos capacitou, que nos colocou dentro dessa aliança, onde nós temos um líder e o líder nos tem como discípulos. Amém? Então, nós precisamos entender que o princípio da cobertura e a essência vitoriosa da visão, ela é fruto de uma aliança. Muitos, com medo dos deveres que uma aliança impõe, não querem assumir o compromisso da aliança.
É aquela ideia que as pessoas têm no mundo: não precisa se casar. Para que aliança? Para que papel? Não precisa se casar, vamos só juntar. Né? Não preciso me congregar, eu busco a Deus lá na minha casa mesmo. Quando o apóstolo Paulo fala: não deixai de congregar-vos, como é o costume de alguns. Né? Nós estarmos na presença de Deus, nós estamos honrando a Deus com a nossa presença, é um dever da aliança. É um dever da aliança, na cobertura, o discípulo se apresentar. Qual é o discipulador que está aqui, que gosta de fazer uma linda reunião para os seus 12, ora, jejua, busca a Deus na madrugada, prepara uma palavra e aí metade dos 12 não vem? Alguém gosta de viver essa experiência? Ninguém. Porque a presença é um dos deveres da aliança. Assim como o alimento, a ministração, o desatar da fé, é uma responsabilidade, é um dever do líder sobre a vida do discípulo. Amém? Então, a visão funciona sempre por esse princípio da aliança, onde as partes se juntam, as partes espontaneamente se unem e se completam. E a gente precisa deixar essa síndrome de autossuficiência, porque essa é a cura dos povos. Entendemos que precisamos nos submeter inteiramente ao governo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa na terra homens. Então nós também não podemos ficar com aquela ideia, além de não preciso me casar, não preciso me congregar, não preciso de cobertura. Nós precisamos de uma cobertura. Nós precisamos de sacerdotes que velem pelas nossas almas diante de Deus. Nós precisamos de líderes que nos indiquem o caminho. Amém? A palavra de Deus diz: dos lábios do sacerdote, os homens devem buscar o conhecimento. Então nós precisamos de líderes que nos mostrem o caminho. E isso é benefício, isso é alegria, isso é proteção. Um trauma está sendo curado, onde nas denominações, na religião e na tradição, o sistema nos oprimiu, o sistema nos machucou. O sistema nos impôs limites e nós ficamos com medo de sermos liderados por alguém. Ficamos traumatizados porque sofremos injustiça, porque sofremos opressão. E nessa opressão também mostramos as nossas garras, fomos rebeldes, amaldiçoamos e acabamos sendo amaldiçoados. Quantos pastores eu vejo que sofreram tantos danos porque entraram numa guerra contra uma denominação, contra um sistema estabelecido de autoridade. O problema é que essa autoridade não foi só autoridade, essa autoridade foi autoritarismo. E aí feriu-se a lei da liberdade e as pessoas ficaram ali subjugadas, sem um elemento fundamental da aliança, que é o amor. Dentro de um sistema, dentro de uma estrutura espiritual, ainda que haja hierarquia, precisa haver amor e respeito. Nós precisamos amar os nossos discípulos, porque eles só vão ficar conosco se eles se sentirem bem do nosso lado. Os que forem fiéis só vão ficar conosco se eles se sentirem bem do nosso lado. Não adianta você querer prender os 12, você querer obrigar as pessoas a ficar com você, botar medo nelas e dizer: se você sair vai acontecer isso e aquilo com você. Não. Eu não quero ninguém do meu lado forçado. Eu quero que as pessoas estejam do meu lado por acreditarem que eu sou mensageiro de Deus para a vida delas, que eu sou instrumento de Deus na vida delas, que eu sou bênção para a vida delas. Mas é preciso que a gente entenda também que existe o princípio da aliança, que uma vez estabelecida não deve ser quebrada, para que a gente não saia do centro da vontade de Deus. Amém? As pessoas que têm esse medo do compromisso, elas não querem, na verdade, pagar o preço da submissão ao espírito da aliança, que é o Espírito de Deus. E fazendo isso, perdem os direitos que a aliança traz consigo. Repita comigo: quem não cumpre os deveres da aliança, perde o direito aos direitos da aliança. Preste atenção numa coisa: uma aliança de casamento tem deveres e tem direitos. O marido não pode sair, voltar a hora que quer e não explicar para a esposa onde ele estava, porque a hora que ele chegar em casa, 3 horas da manhã, sem ter dado satisfação, ela está desde as 7 da noite lá com a jantinha dele pronta, e ele não teve o cuidado nem de dar um telefonema para ela para dizer onde ele estava, ela vai estar muito magoada. E talvez ele queira o benefício de naquela hora se reconciliar com ela e ter um momento de amor com ela, e ela vai dizer: não, eu estou muito chateada, eu estou muito triste com você. Deixou de cumprir um dever, que era dizer onde estava, que era dar uma satisfação, que era ter consideração com a esposa,
perdeu a alegria de poder estar com ela. Então, uma aliança tem direitos, mas uma aliança também tem deveres. Se eu deixar de cumprir os deveres da aliança, eu deixo de viver os direitos que ela me dá. Se eu deixo de ser fiel nos princípios da palavra, se eu sou um líder, um pastor, mas eu não dizimo, eu não oferto, eu não primicio, eu perco o direito à prosperidade que essas ordenanças bíblicas me prometem. Mas se eu cumpro isso, eu entro nesse direito, e sem que o Senhor precise de ajuda, Ele nos faz prosperarmos. Porque Deus não precisa de ideia, nem de ajuda, nem que você crie um caminho para que Ele te abençoe. Depois que você semeia, depois que você planta, depois que você obedece, depois que você crê, depois que você cumpre, a bênção te alcança. Porque agora entrou num outro campo, a jurisdição do Senhor, onde Ele se vê obrigado a cumprir a sua palavra porque Ele é fiel. Você consegue compreender? Então a gente não precisa se preocupar como Deus vai fazer, como Deus vai assegurar os meus direitos, como eu vou ser abençoado. É só eu cumprir a parte que me cabe. É só eu me atentar aos direitos da aliança. Às vezes, na antiguidade, quando uma aliança era feita, um preço era pago pelas partes. Diga, viver em aliança tem um preço a pagar. Às vezes um animal era comprado pelas partes, que era dividido ao meio. O seu sangue era derramado. E os contraentes da aliança, eles esquartejavam aquele animal e botavam as partes assim, botavam, por exemplo, a parte dianteira de um cabrito para cá e a parte traseira para cá. E aquele sangue ficava ali no chão. E eles passavam por entre aquelas partes e depois eles faziam um voto, declarando que eles estariam em aliança e que aquele que quebrasse aquela aliança seria despedaçado, como aquele animal. Ou seja, olha o peso de uma aliança no Velho Testamento. Aquele que quebrar essa aliança vai viver a mesma experiência que esse animal, vai ser cortado ao meio. Graças a Deus que Jesus veio e trouxe a graça, né? Senão acho que a gente já está tudo esquartejado por aí. Isso está em Gênesis 15:8. Não tem lá uma figura de Abraão tendo que enxotar umas aves de rapina que queriam pegar uns pedaços de animais? É isso aqui. Na aliança que Abraão faz com Deus, ele oferece sacrifício. E nesse sacrifício oferecido por ele, ele estava pagando o preço que ele teria que pagar para que aquela aliança com Deus fosse ratificada por Deus, fosse aceita por Deus. Numa aliança de sal, o preço eram 2 porções de sal. Tinha aliança que envolvia o preço do sacrifício de animais, mas tinha uma que era um pouco mais simples, era uma aliança de sal. E o preço eram 2 porções de sal trazidas pelo contraente. Cada um trazia 1 quilo de sal. O sal, como um símbolo de fidelidade, porque o sal nunca muda o seu gosto, por isso Jesus diz que nós somos o sal da terra, né? E a luz do mundo. Por quê? Porque a luz, tanto a luz quanto o sal, tem um caráter de imutabilidade, de fidelidade. Esse sal era misturado. E uma parte dizia a outra parte: agora que esse nosso sal está misturado, separe o meu sal do seu. Como isso não era possível, dizia-se assim: como este sal não pode ser separado, também esta aliança nunca poderá ser quebrada entre nós. Você consegue compreender o sentido da aliança? E depois as partes comiam uma pitada do sal para selar a aliança. Daí o ditado: só se consegue de fato conhecer alguém quando se come sal junto com ela. Porque quando você faz uma aliança com alguém, quando você faz um pacto, um contrato, quando você pega uma palavra de alguém, depois você vai provar o caráter dela, se ela vai cumprir aquilo ou não. Isto também nos ensina que numa aliança, nossa essência se mistura. O sal de um se misturava no corpo do outro, no sangue do outro, porque eu comia o sal do Natanael, o Natanael comia o meu sal. Então, do sal que eu tinha trazido, ele ia se alimentar, e aquele sal ia envolver todas as moléculas, todas as células do corpo dele. E eu ia comer o sal dele, e nós íamos estar assim, misturados. É o mesmo símbolo da ceia do Senhor, através do pão e do vinho que nós ingerimos,
que simbolizam o corpo de Cristo, o qual se mistura em cada célula do nosso corpo. Então, esse é um ato profético de dizer a essência de Cristo, a vida de Cristo, o corpo de Cristo, o corpo e o sangue dele, a carne e o sangue dele estão misturadas na minha carne para que eu tenha a sua essência. Eu tenho uma aliança com Deus. Eu faço parte do corpo de Cristo porque o corpo de Cristo está misturado em mim. Amém? Nós, através da ceia, somos reconhecidos como também parte integrante do corpo de Cristo. As duas ordenanças que agregam alguém ao corpo de Cristo é o batismo e a ceia. Não é verdade isso? Isso é doutrina bíblica ou estou falando mentira? O que faz uma pessoa ser considerada biblicamente parte de uma igreja local? O fato dela ter se batizado e a ratificação disso todos os dias, quando ela, pela sua presença, participa uma vez por mês da ceia do Senhor. Aquela pessoa é membro daquela igreja, aquela pessoa está debaixo da cobertura espiritual daquela igreja. Fora disso, ela fica desprotegida. Ela está fora do guarda-chuva. Mas se ela cumpre essas ordenanças, se ela paga com a sua presença, com a sua comunhão naquela igreja, o preço da aliança, ela é abençoada pela bênção que está determinada sobre a vida daquele ministério. Todas as orações, as intercessões dos pastores, da liderança daquele ministério, vão recair como bênção sobre a vida daquele discípulo que está em comunhão. Amém? Então, a aliança tem um preço. A aliança traz consigo deveres, mas traz sobre a nossa vida muitos direitos. Um dos direitos de quem vive em aliança é estar protegido por aquele que é maior do que você próprio. As alianças também sempre produzem crescimento e nivelamento, onde a parte menor é abençoada pela maior, onde o mais fraco é fortalecido pelo mais forte. Um exemplo disso na minha vida foi quando eu conheci o apóstolo René. Eu também sou um dos apóstolos, um dos pastores, na verdade eu era pastor, que tive uma mudança na minha vida quando entrei na visão e quando entrei na cobertura. Eu estava lendo um texto que eu escrevi algum tempo atrás, que era uma palavra, inclusive, de um café passado, acho que um café de 2008. E tinha uma frase ali que me marcou ontem à noite, quando eu estava lendo, porque lá está dizendo assim: eu já fui pastor de uma igreja com 300 membros. E eu me sentia como um Moisés no deserto, sozinho, no meio de uma multidão. Eu tinha 300 membros, mas eu me sentia no deserto, estava sozinho e devedor, de atenção para todas aquelas pessoas que eu não conseguia suprir as necessidades delas, porque por mais que eu me esforçasse, se eu atendesse uma por uma, eu ia demorar mais de um ano para conseguir ver a última ovelha que eu atendi no último gabinete. E quando a visão veio, levantou-se liderança, se levantaram discípulos, e esses discípulos, sendo curados, sendo libertos, sendo transformados, se fizeram líderes. Então eles começaram a cuidar do povo junto comigo. Então a diferença entre ser um Moisés no deserto, sozinho no meio de uma multidão, quando a visão chegou, foi que eu me tornei um rei Davi na terra de Israel, cercado por muitos valentes que estão me ajudando a conquistar o território. Assim vai acontecer com você na visão. A visão dá trabalho, como falou o pastor Jailson aqui, dá muito trabalho, mas ela dá muito resultado também. É uma semeadura para depois você colher, para depois você desfrutar, para depois você se alegrar. E é uma colheita que não para até a vinda de Jesus. Por quê? Porque as nossas gerações de filhos biológicos e de filhos espirituais vão continuar debaixo do poder dessa aliança e vão continuar colhendo para todo sempre, até a vinda do Senhor. Amém? Então, um dos benefícios foi quando eu entrei na aliança da visão, e outro foi quando eu entrei na aliança da cobertura. Eu fui o primeiro pastor do Brasil a pedir cobertura para o apóstolo René Terranova. Eu não sabia que eu estava fazendo isso. Ele tinha 7 igrejas do MIR e eu fui. Depois de 9 meses tentando falar com ele, eu consegui sentar com ele, explicar minha situação, explicar que eu estava sozinho, que eu era presidente de um ministério, mas que eu precisava de uma cobertura, que eu precisava de um pastor. E quando ele ouviu minha história, ele sentiu paz no coração e me recebeu. E a partir de então, o que aconteceu? A unção que está na vida dele,
o legado espiritual que existe no manto que ele tem, a chamada para multidões que na vida dele existe, veio sobre a minha vida porque eu fiz uma aliança com ele. Entrei debaixo da cobertura dele e eu comecei a cumprir os meus deveres como discípulo e comecei a receber também os meus direitos como alguém que estava coberto por ele. Começou a fluir essa unção. Como ele era alguém que tinha pastores lhe pedindo cobertura, quando eu fiz uma aliança com ele, eu comecei a ter pastores pedindo cobertura para mim. E você que entendeu qual é o valor de uma cobertura e está pedindo cobertura hoje para alguém, ou está debaixo da cobertura de alguém, amanhã vai ter muita gente pedindo cobertura para você. Amém? Porque a unção que eu honrar, nela eu vou prosperar. Então vamos lá. Numa aliança, sempre as partes são enriquecidas. Nunca um só é abençoado. O marido dá amor à sua esposa, ela por sua vez o ajuda em tudo o que é a missão dele, e ambos conquistam mais. Amém? Então uma aliança faz isso. O líder tem o dever de alimentar, proteger e abençoar o seu discípulo, mas o discípulo deve por sua vez amar, respeitar, honrar o seu líder em tudo. Se isto acontecer, ambos crescerão, ambos conquistarão. Porque eu quero dizer para você, os seus discípulos, pastor e apóstolo, precisam muito de você, mas você também precisa deles, viu? Por isso ame-os, cuide deles com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação, porque Deus confiou a vida deles aos seus cuidados. Uma aliança requer um investimento permanente das partes, no cumprimento dos seus deveres, para que os deveres sejam alcançados continuamente. Preste atenção que o princípio de aliança não é uma vez só, é todo dia, é todo o tempo. Então, o princípio da aliança não é aquilo que se prometeu, aquilo que se comprometeu no dia em que a aliança é feita, é o dia a dia. Todos os dias nós vamos ser provados nos deveres da aliança. Vai ter alguma cobrança? Vai sim. Mas vai ter também o benefício, o direito da aliança te alcançando todos os dias da sua vida. Então vale a pena, queridos, vivermos em aliança. Amém? Se os deveres deixam de ser cumpridos, a aliança é quebrada e cessam os benefícios. O texto de Gênesis 17 mostra na aliança de Deus com Abraão que primeiro o Senhor colocou os seus requisitos no versículo 1. Ele disse a Abraão, olha, eu vou fazer uma aliança com você, e eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar, eu vou fazer com que você tenha um ventre fecundo, de dentro do seu ventre eu vou tirar nações, eu vou tirar reis, eu vou tirar príncipes, eu vou te honrar, eu vou te enriquecer, eu vou te abençoar com longevidade. Toda essa promessa foi feita em Gênesis 12, e em Gênesis 17, essa promessa ela é ratificada, ela é repetida e ela é ampliada. Mas um requisito Deus coloca para Abraão, ele diz, a sua parte, o preço a ser pago nessa aliança por você é andar na minha presença. Então o que a gente tem que fazer continuamente? Buscar a comunhão, a intimidade com o Senhor. A intimidade, queridos, da palavra, a intimidade do Espírito Santo. Mas como nós somos igreja, como nós somos corpo de Cristo, como nós somos uma visão de liderança, precisamos também buscar a intimidade do líder. Amém? Se você está bem com o seu líder, se você ama o seu líder, se não existem desconfianças, se não existem trevas entre você e o seu líder, isso representa que a sua relação com Deus também está boa. Amém? E o segundo aspecto, que inclusive viabiliza o primeiro, é que Deus diz para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porque para andar na minha presença precisa se santificar, porque eu sou um Deus santo. Amém? Nós, quanto mais nos santificarmos, quanto mais buscarmos para nós a essência de Deus, deixando a nossa natureza humana de lado, morrendo. Eu entendi o sentido espiritual da fala do apóstolo Clodoaldo, quando ele falava com o pastor Jailson, quando ele falava assim, morra, mas não arrede o pé. Morra, mas não abra mão dessa aliança. Na verdade, não está falando morra fisicamente. Morra, seja destruído. Morra, seja derrotado. Não, ele está dizendo assim, morra quer dizer, pague todo o preço. Anule a sua carne, anule o seu ego, anule o seu achismo.
Deixe de lado os seus preconceitos, porque eu vou te renovar, porque eu vou te levantar, porque eu vou te abençoar. Amém? E isso representa o quê? Nós sermos pessoas que buscam a santidade. Buscarmos a santificação nos aproxima de Deus. Buscarmos a santificação nos aproxima do nosso líder. Eu já falei para os discípulos, tenho dito isso na igreja, tenho dito isso nos cafés de pastores. Não fique naquela crise, meu líder não me ama, meu líder não me liga, meu líder não me telefona. Quando nós estamos vivendo em santidade, o Espírito de Deus nos aproxima do líder. Não se torna uma barreira, não se torna difícil estar com o líder. O líder vem perto da gente. O apóstolo René ontem ligou e disse, eu quero estar com vocês. Não foi a gente que pediu, apóstolo, por favor, vem, apóstolo, vem falar com a gente, apóstolo, manda um e-mail, apóstolo, manda pelo menos um graça e paz aí. Não, ele falou, eu vou aí, que eu quero estar com vocês. Por quê? Sabe que hora isso aconteceu? Numa hora em que todos os 12 do estado estavam de joelhos orando pela vida dele. Foi ou não foi, apóstola Cláudia? Nos reunimos no M12 e falamos assim, ó, gente, o apóstolo está vivendo umas lutas aí, a gente está vendo pelo Twitter, vamos orar por ele. Começamos a orar. Quando acabou a oração, começou o trâmite telefônico. A gente ligou para perguntar de uma data, o secretário estava perto dele, falou que a gente estava ligando. Ele falou assim, fala para eles que eu quero estar com eles, dia 15 eu vou lá. Ou dia 15 ou dia 14, fala para eles resolverem que dia que eu posso ir lá. E quinta-feira que vem ele vai estar conosco. Então, o nosso processo de santificação nos atrai para perto de Deus. A nossa santificação atrai o líder para perto de nós. E essa intimidade nós devemos buscar. Buscando andar na presença de Deus. Buscando andar na presença do nosso líder. E sendo perfeitos. Sendo pessoas que buscam a santificação. Pelo amor. Amém? Se pecamos, perdemos a comunhão com Deus. E quebramos a aliança. Diga, o pecado é quebra de aliança. O pecado é desonra. E a quebra de aliança me faz perder os direitos da aliança. Um dos direitos da aliança é a intimidade. Um dos direitos da aliança é a presença do líder. Porque às vezes os discípulos perdem a comunhão com o líder, perdem a intimidade com o líder. Porque murmuram, porque falam mal, porque não valorizam a presença do líder, não atendem a convocações. Isso tudo vai se estabelecendo como um pecado cumulativo, um efeito cumulativo do pecado. Que chega uma hora, dá o seu fruto. Qual é o seu fruto? A falta de comunhão, que às vezes é no espírito. Você já percebeu que às vezes uma pessoa, você nem sabe o que ela fez, mas alguma coisa fala, essa pessoa está estranha, esse negócio não está dando liga, não estou me sentindo bem perto desse discípulo. Esse 12 aí está esquisito. Pode ter certeza que no dia anterior ele estava lá, ó, falando mal de você, contaminando os outros 12, criticando. Então, o pecado fere a aliança. Amém? E é lógico que existem os pecados do líder que podem prejudicar também a relação com o discípulo. A gente não pode botar toda a culpa do que acontece na vida dos nossos discípulos. Mas se nos santificamos pelo exercício constante do arrependimento e da fé exercida em amor, mantemos a comunhão e somos automaticamente alcançados pelos benefícios da aliança. A palavra de Deus diz que quando a gente vive em amor e em obediência, todas essas bênçãos virão e nos alcançarão. Nós não somos uma igreja que corre atrás de bênçãos, nós somos uma igreja que é alcançada pelas bênçãos. Amém? Aquilo que você não pode hoje pedir ou pensar, Deus vai trazer de forma multiplicada sobre a sua vida. As vidas vão te procurar, a unção vai te alcançar, a graça de Deus vai se manifestar, vai bater na sua porta, multidões vão se aproximar de você, porque quando nós buscamos a Deus e nós obedecemos a Deus, vivendo com Ele em aliança, nós nos tornamos um imã que atrai os benefícios de Deus. Diga para a pessoa, você é esse imã. Esse imã que atrai a unção, a graça, as bênçãos todas, as multidões, em nome de Jesus. Amém. Deus não determinou só deveres a Abraão.
mas muitos benefícios, bênçãos específicas que viriam sobre ele e sobre a sua descendência, das quais nós somos herdeiros, como diz Gálatas 3:29. Olha o que está escrito em Gálatas 3:29. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Somos descendentes de Abraão pela fé e herdeiros segundo a promessa. Tudo o que Deus prometeu a Abraão é seu por direito de herança. E essa promessa, ela ainda foi selada lá na cruz, através do sangue de Jesus derramado. Amém? O preço que nós não podíamos pagar para que essa aliança fosse estabelecida, Jesus pagou por nós. Ele derramou o seu sangue. Ele foi o cordeiro lá que foi partido e que derramou o seu sangue para que uma aliança fosse estabelecida. Então, o que eu quero ministrar para você nesse último café do ano, querido? Que você vai entrar no ano de 2012. A visão dos 12 não tem como falhar. É só você entender essa visão. É só você mergulhar nessa visão. É só você decidir caminhar com amor, com fidelidade, em aliança nesta visão. E você vai ter resultados sobrenaturais. Você vai ter bênçãos que vão encher o seu coração de alegria, que vão fazer transbordar júbilo pelos seus lábios, em nome de Jesus. Amém? Entre as bênçãos decorrentes da aliança de Deus com Abraão estavam, primeiro, te multiplicarei extraordinariamente. Nós temos um direito a um diferencial, que é a unção de multiplicação. Entenda o que eu vou falar e receba no Espírito. O seu ministério não vai só crescer, Deus vai te multiplicar. Por isso vai aumentar a velocidade. Por isso 20 vão virar 120, 120 vão virar 500, 500 vão virar 3.000. Você recebe? Ah, então diga amém, dê um aplauso a Jesus. Crescimento é 1 mais 1, 2 mais 2, mas multiplicação é 1 vezes 12, 12 vezes 12, 144, 144 vezes 12, 1728. Então é uma unção que acelera as coisas. Por quê? Porque multiplica líderes. Não vai estar só o pastor ganhando, não vai estar só a família do pastor trabalhando. Todos os discípulos da igreja serão um corpo sobre o qual vai repousar a unção. Olha o que a palavra de Deus diz. A unção repousa sobre o corpo. O corpo tem uma unção para trabalhar. O corpo tem uma unção para conquistar. Amém? Não é a cabeça que faz tudo no corpo humano. Não, os pés andam, as mãos apalpam, os braços abraçam. Então, a gente precisa entender isso, que Deus quer fazer a igreja uma igreja de discípulos e uma igreja de líderes, onde todos vão gerar fruto, onde todos vão ser frutíferos, porque nós estamos debaixo de uma unção e de uma promessa. O Senhor nos multiplicará. Diga, está sobre mim, está sobre a minha vida, está sobre o meu ministério, a unção de multiplicação extraordinária, prometida a Abraão. E eu verei o efeito desta unção de multiplicação, multiplicando, consolidando, trazendo diante dos meus olhos naturais as multidões, as gerações de discípulos que serão como as estrelas do céu e como a areia do mar, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deixa eu te falar qual é a fórmula. Você crê e Deus executa. Você crê e a unção realiza, amém? A unção, a visão vai fazer você trabalhar menos e ver muito mais resultado. Ok? Você vai ter os valentes de Davi te ajudando a trabalhar e conquistar o território, como está descrito na sua palavra. Aspecto número 2. Serás pai de numerosas nações. Seu sucesso será notório a todos. E por isso, muitos virão do norte, do sul, do leste e do oeste pedir a sua cobertura. Você está preparado para dar cobertura? É fácil, é só você ensinar para os que vierem aquilo que ensinaram para você até agora. Eu acho as coisas de Deus tão simples. É tão fácil ser feliz. É tão fácil prosperar. É tão fácil
construir as coisas segundo os princípios de Deus, então não tem segredo. É só a gente trabalhar que as coisas vão acontecer. É só a gente andar na palavra, cumprir os princípios da aliança e os benefícios virão. Todos os que estiverem sob a sua cobertura terão a bênção de ser numerosos. Eu acho que só 2 escutaram. Você acabou de dizer que tem uma unção de multiplicação sobre a sua vida operando. Então receba isso. Todos os que estiverem debaixo da sua cobertura terão a bênção de ser numerosos. Amém? As pessoas vão ficar impactadas, as pessoas vão ficar agradecidas. Olha aí, o apóstolo Natanael voltou lá da Suíça faz pouco tempo. Como é que já foi tão rápido esse resultado? Porque existe uma bênção, existe uma unção que é fruto da aliança. Quando a aliança é estabelecida, o Espírito de Deus entra em operação e começa a fazer com que as águas se movam, com que as vidas cheguem, com que as multidões comecem a ser resgatadas. Amém? Essa é uma unção que está sobre a sua vida. Você recebe? Amém. Glória a Deus por isso. Aspecto número 3. Abraão já não será o teu nome. Deus muda o nosso nome. Qual que era o nosso nome antes? Pastor falido, pastor medroso, pastor com nome sujo, solitário, derrotado. Não, pedreiro não, porque pedreiro não é nome feio, né? Pedreiro, ser pedreiro era o que te dava dignidade naquela época, né? Mas muitos chegam na visão com estigmas, com nomes de pessoas que estão solitárias, derrotadas, fracassadas, entristecidas, porque já estão no final da vida, depois de trabalharem tanto, não tem resultado. Mas assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de nações, Ele vai mudar também o seu nome. Amém? E o seu nome vai ser próspero, vai ser conquistador, vai ser multiplicador, vai ser líder de excelência, vai ser pai de nações, vai ser líder de multidões. Você recebe? Então dê um aplauso a Jesus. A visão fala de gerarmos como pais de multidões, uma multidão de discípulos tratados e obedientes, o que representa poder. Queridos, nós podemos ser uma multidão, mas se nós formos uma multidão desarticulada, uma multidão que não tem vínculo entre si, essa multidão facilmente se dispersa, não se consegue realizar nada através dessa multidão. Mas quando a gente tem uma multidão que é tratada no espírito, que é curada na alma, que é aprimorada, moldada no caráter, ela desenvolveu o espírito do amor, da obediência, ela vive em unidade, isso representa poder. Eu sei do dia que vai chegar que o apóstolo René diz assim: vamos eleger tal pessoa, e essa pessoa vai ser eleita no seu estado, essa pessoa vai ser levada ao Planalto, ao Palácio do Planalto. Eu acredito nisso. Eu sei que Deus está fazendo isso com a nossa nação, porque o termo "ir de fazer discípulos de todas as nações" está intrínseco. Tome a nação para Cristo. A nação só vai ser feliz e próspera de verdade quando um justo governar. Quando um homem de Deus impedir que malignidades sejam vividas pela nação através das suas leis e através do seu processo executivo. Então nós precisamos cada dia mais crescermos, sermos uma multidão de discípulos, uma multidão que atende comandos, uma multidão que fala uma mesma linguagem, para que vereadores sejam eleitos, prefeitos, governadores, presidentes da República. Porque a Bíblia diz: quando a multidão está com você, até o rei da cidade treme. Então ter multidão para a vida da igreja representa ter poder. Que poder que a igreja tem se é um monte de igrejinha de 30, 50 pessoas, uma aqui, outra ali, outra lá, e os pastores ainda ficam brigando. Ah, meu membro foi para aí, você roubou minha ovelha, e fica aquele diz que num bairro, num negocinho desse tamanho. Não, a visão veio para nos fazer sonhar com multidões. Nós não vamos mais brigar por causa de uma pessoa, sabendo que tem milhões para serem salvas. Você consegue perceber como a visão amplia nosso entendimento, alarga os horizontes da nossa fé? Para que você vai ficar brigando com outro pastor por causa de uma ovelha, se tem milhões para serem salvas, para serem consolidadas?
tem trabalho para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E porque tem muito peixe, precisaram Pedro, Tiago e João chamar os outros barqueiros para ali ajudarem. Então a gente precisa se ajudar. Nós precisamos ser um. Nós precisamos viver em unidade, nós precisamos ser aliança. Eu já falei. Estou vendo 2 equipes maravilhosas crescendo lá na Baixada. Se essas 2 equipes se unirem, a Baixada inteira, tudo, Santos, São Vicente, Guarujá, Peroíbe, Praia Grande, vai ser tomada completamente. A equipe do apóstolo Clodoaldo precisa amar, servir e se unir à equipe do apóstolo Natanael. Porque tem 2 forças tremendas lá. Eu fui lá no Fruto Fiel do apóstolo Clodoaldo lá. Fiquei impressionado, que coisa linda. 1.500 pessoas lá louvando a Deus, numa alegria. De 9 da manhã às 8 da noite. Ficaram quase 12 horas lá adorando a Deus. Só vive isso quem está com sede. Só se submete a uma situação dessa quem tem amor por Jesus mesmo. Quem tem aliança com o seu líder. Amém? Quem tem aliança com Deus e com a visão. E qual vai ser o benefício disso? Queridos, nós vamos ter vereadores, prefeitos, governadores, nos pedindo conselhos, nos pedindo voto, nos pedindo a bênção. E nós vamos governar. Porque Deus falou que a promessa não era só dar conselho ou orientar governantes ímpios. Mas Ele falou, de dentro do seu ventre eu vou fazer sair os que vão para o poder. Então, de dentro da igreja vão sair os vereadores, os prefeitos, os governadores, os presidentes da República Federativa do Brasil. Tem alguém aqui que se alegra com isso? Isso é uma palavra profética para a nossa nação. Isso vai acontecer também nas nações da terra. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Far-te-ei extraordinariamente fecundo, e reis procederão de ti. Versículo 7. A aliança alcançará toda a descendência biológica. Deus está cuidando dos nossos filhos. E também a aliança, ela protegerá a nossa descendência espiritual. Os nossos filhos espirituais têm uma bênção sobre a vida dele. Eles serão prósperos. Eles serão ungidos, eles serão obedientes, eles serão fiéis, eles serão poderosamente usados por Deus. O Salmo de número 127 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor dá muitos filhos, porque eles são como flechas polidas na mão do guerreiro. Então os nossos filhos são como flechas polidas que nós vamos arremessar para as nações. E eles vão, vencerão, conquistarão, alcançarão o alvo, porque Deus vai ajustar a sua mira, e eles vão trazer o resultado, o despojo. Amém? Você está vendo? Ó, eu vejo que está acontecendo uma conquista através do apóstolo Natanael. Está indo lá na Europa, eu vou entrar na Europa junto com ele. Amém? Porque numa aliança, o que é do pai é do filho, e vice-versa. Então eu sei que ele está conquistando debaixo de uma unção, que ele recebe do apóstolo René, que ele recebe de mim, mas eu sei que vai haver, por parte disso aí, um retorno. Não que eu espere nada, mas essa alegria de dizer, eu também levei avivamento para a Europa. Eu fui bênção na Europa. Amém? Eu sou um apóstolo usado para que se cumpra o avivamento nas nações. Isso é honra, queridos. Por isso eu chamei ele para dar testemunho, porque isso é a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Amém? Olha que coisa linda, as nações vindo aqui. Olha esse casal aqui. Estou tão feliz por vocês estarem aqui hoje, vocês nem imaginam. Depois vamos falar um pouquinho. Né? Vamos conversar um pouquinho. Então, isso tudo é fruto do quê? De guardarmos a aliança. Quando nós quebramos alianças, quando deixamos que o pecado conceba na nossa vida, se formos infiéis, o que vai acontecer? Isso vai trazer consequências sobre a vida da nossa descendência, tanto biológica quanto espiritual. O contexto todo, o texto base do seminário de homens lá em Manaus agora, estou prestando um pequeno relatório, foi baseado nisso. Os pecados de Jacó trouxeram maldição sobre a sua descendência.
E fizeram com que acontecesse, por exemplo, aquele estupro com Diná. E depois os irmãos se enfureceram contra os siquemitas e foram lá e dizimaram uma nação. Foram lá e mataram muitos homens de uma nação que estava nascendo. Então, a gente precisa tomar cuidado e viver em santidade, porque às vezes um erro, um deslize, uma tomada de rota contrária à vontade de Deus, ao princípio da aliança, pode trazer consequências depois para as gerações que vêm depois de nós. Amém? Nós precisamos entender que, como pastores, somos uma porta de legalidade para aquilo que vai entrar na igreja. A santidade ou o pecado, a bênção ou a maldição, a prosperidade ou a ruína. Então nós temos que nos examinar e ver como nós vamos andar. Que tipo de legado espiritual eu estou gerando para os meus discípulos? Eu sou um canal de bênção? Eu sou uma referência de santidade na vida deles? Ou eu estou deixando a desejar em tudo isso e eu estou permitindo que outras coisas que não deveriam acontecer na vida dos meus 12, na vida dos meus 144, na vida da minha própria família? Amém? Então tudo isso está relacionado à essência da aliança. O versículo 8 diz: dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Uma aliança nos concede vitória total sobre os inimigos e, consequentemente, a posse da terra, o governo do território. Então, preste atenção. Qual que é o processo da visão hoje, por exemplo, na regional? Eu nem vou usar Manaus, nem vou usar o exemplo do apóstolo René, que tem uma equipe de 12 em cada estado. Mas eu vou usar o exemplo da nossa regional, que é um exemplo mais próximo. Em cada lugar onde a gente tem um 12, ele deve levantar 12. E esses 12 devem ser santos, esses 12 devem trabalhar em unidade, esses 12 devem estar em discipulado, esses 12 devem ser fiéis, serem santos, devem viver por princípios, porque fazendo assim, estando nessa unidade, nessa aliança, tudo que eles quiserem fazer, nada lhes vai ser negado por Deus. Tudo que eles quiserem conquistar, eles vão conquistar com facilidade, porque Deus vai entregar tudo nas mãos deles. Agora, se houver discórdia, contendas, disenções, facções, isso fazia parte do modelo antigo. Então a gente não está vivendo em aliança. E se a gente não viver em aliança, o inimigo ainda vai conseguir nos resistir por algum tempo. Nós precisamos entender a importância de nós sermos um, a importância da gente viver em aliança, a importância da gente ser discípulo, atendermos comandos, quebrantarmos o nosso coração para não querermos ser melhor do que ninguém. Porque uma das tragédias da existência humana é a soberba, é a vaidade. Se faltar humildade, a gente não consegue se submeter a ninguém. Se a gente achar que a gente sabe tudo que é melhor para nós, nós não vamos pedir conselho. E se a gente não pedir conselho, a gente vai errar com certeza. Então, que toda vaidade, que toda soberba seja tirada do nosso coração e seja estabelecida a humildade de Cristo. Porque assim, preste atenção nisso, como a soberba precede a rebeldia, a humildade precede a obediência. Pode pôr no Twitter essa frase, que ela é muito boa. Assim como a soberba precede a rebeldia, a humildade precede a obediência. Primeiro nasceu soberba no coração de Lúcifer. Ele achou que ele era igual a Deus. Logo em seguida ele se rebelou e caiu. Agora, quando uma pessoa é humilde, ela pede conselho, ela se deixa ensinar, ela obedece, ela reconhece que tem alguém maior do que ela acima dela e não se sente humilhada porque ela é humilde. Só se sente humilhado quem é soberbo. Não é? Então, é importante esses atributos de Cristo na nossa vida para que vivamos em aliança. Porque em aliança, Deus vai entregar nas minhas e nas suas mãos todos os nossos inimigos. E todos os territórios serão conquistados. Levanto a minha mão para te dizer que você vai viver em aliança, em unidade, você e Deus, você e a sua família, você e o seu líder, você e a sua equipe, você e os seus discípulos, você e o seu povo, e todos os territórios em 2012, onde você está, vão ser ampliados, vão ser conquistados e vão ser consolidados. Só quem recebe dê um aplauso e um grito de júbilo ao Senhor.
Diga, esse é um benefício da aliança. Aleluia. Temos o território conquistado e governado. Muitos inimigos, preste atenção nisso. Muitos inimigos tentam tomar hoje a terra de Israel. Mas ela é guardada por uma promessa e por uma aliança. Então, pode fazer bomba nuclear, pode fazer arma, canhão, míssil, escudo, o que quiser. A terra de Israel está guardada pela mão do guarda de Israel, aquele que não dormita e nem tosqueneja. Escuta só o que eu vou te dizer. Daqui a pouco essa bomba vai estourar lá onde ela está sendo feita mesmo. Sabe aqueles acidentes que dá? Que o pavio acende antes da hora? Escuta só. Fica atento. Vai descobrir que a sua cobertura é a cobertura de um profeta. É verdade. Por quê? Porque Deus faz os inimigos caírem sem que a gente precise pelejar contra eles. A gente escutou uma frase em Israel que para mim se tornou uma rema permanente. Se alguém quiser tirar Israel do seu território, vai ter que tirar Deus do trono dele primeiro. É possível isso? Então, por quê? Porque tem uma promessa e uma aliança feita ao povo de Israel, ao servo de Deus Abraão, e você é descendente dele. Então, todo território conquistado por você, se você se mantiver em aliança, não tem como ser tirado da sua mão. E uma boa notícia, você ainda vai conquistar mais. Porque o pastor Jailson veio aqui e falou assim, tem que quebrar lá aquela parede, não tem mais parede para quebrar. Sabe por quê? Porque está se cumprindo na sua vida a palavra que diz, transbordarás para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Está acontecendo isso com a gente, queridos. Hoje eu já cheguei e vi mesa do café do lado de fora. Você sabe que quando esse café começou com 8 pastores numa salinha que a gente tem ali chamada Sala de Consolidação. Olha o que está acontecendo aqui hoje. Diga assim, a palavra de Deus se cumpre. Aliança com Deus é uma coisa real e eficaz. Eu tenho, graças a Deus, uma aliança com o Senhor. É verdade isso? Glória a Deus. A visão não é uma estratégia para fazer crescer a igreja local, mas uma aliança para tomarmos São Paulo, o Brasil e as nações da terra, conforme a grande comissão do Senhor Jesus. Presta atenção, a visão vai fazer crescer a igreja local? Vai, mas não fica fechado lá dentro das 4 paredes. A visão gera relacionamento com as outras igrejas. Quando todas as igrejas se unirem em torno de uma só linguagem, que é a visão, deixando de lado as denominações, as diferentes doutrinas e as placas, então o povo de Deus vai tomar o governo, vai tomar a terra. Você consegue compreender? Nós precisamos lamentar isso, pedir perdão a Deus. Já tenho feito isso, que pastores de ministérios tão grandes fiquem se espetando na televisão aí. Não é? Esse sistema está com algum problema. O sistema está fracassando. Porque a quem Deus deu o poder, está usando mal. Então Deus vai levantar outro povo. Quem será? Você está ligado, você é esperto. Diga para a pessoa que está do seu lado, vive em aliança. Mas não fique limitado ao seu território apenas. Vamos fazer aliança com os outros líderes, com os outros pastores, com as outras nações, porque o corpo de Cristo na terra é um só, em nome de Jesus. Amém. Isso só será possível se entendermos o propósito de Deus, uma igreja na terra governada pelo Espírito Santo. Uma igreja obediente, queridos. É uma igreja que Deus vai poder contar com ela. É Deus podendo contar conosco. É eu podendo contar com você. É você poder contar com os seus irmãos de M12, regional, local. É você poder contar com os seus discípulos, que são discípulos comprometidos contigo, aliançados com você. Eu sei que você vai voltar para a igreja local esse fim de semana com o conceito da aliança fortalecido no seu espírito. Amém? Porque nessa aliança é que está contida a vitória. Quando tem um líder aliançado com 12, a vitória foi estabelecida. Por isso que o diabo combate tanto essa visão. Quando ele fica escutando que vão se levantar 12 num território, o pastor chega lá, olha, eu passei no encontro, o encontro é tremendo.
E agora eu vou ter meus 12 discípulos. Ah, prepare-se, porque o pau vai quebrar. O inimigo vem para cima, não vem, pastor Hilton? Vem, mas a gente vence ele, né? Por que ele vem para cima? Porque ele foi o tempo todo o líder do território. Ele tinha os 12 dele lá. Sabe quem eram os 12 dele lá? O tráfico, a prostituição, a corrupção, o crime organizado. Esses eram os 12 dele. O adultério, né? Mas agora esses 12 vão ser destituídos e vão entrar os 12 santos, sem ruga, sem mácula. Os 12 revestidos da glória de Deus, que somos nós. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso? Agora, o que determina que os nossos 12 tenham uma aliança conosco? A nossa aliança com Deus e com o nosso líder. Se você for um homem, uma mulher de aliança com Deus e com o seu líder, você vai ter discípulos aliançados com você. Porque aquilo que você é, você vai reproduzir no seu rebanho. Amém? Essa aliança de compromisso entre nós e Deus, entre nós e o nosso líder, entre nós e a igreja, nos fará obtermos vitória completa. Pois Deus não mente jamais em suas promessas, e nenhum dos seus propósitos pode ser frustrado. Todos que têm vivido esta aliança estão vivendo em vitória, estão tendo conquistas, estão alegres e felizes, porque esses são os benefícios que uma aliança traz. Por que a gente só ouve testemunhos de vitória aqui? Porque tem uma aliança sustentando a realização de todas as coisas. Tem uma aliança de Deus conosco, nos dando vitória nessa visão que é dele. E isso faz o quê? Com todo o tempo que a gente se determina a fazer a visão se cumprir, Deus cumpre a parte dele na aliança enviando o seu poder. É Deus quem faz as pessoas se salvarem, se converterem na sua igreja. Aliás, se prepare, porque vai ser uma multidão chegando a cada reunião, a cada culto, a cada mês. Pode se preparar mesmo, porque céus de salvação, céus de avivamento serão estabelecidos sobre a sua cabeça. E conquista. Por quê? Porque Deus empenha como benefício dessa visão a manifestação do seu poder. Nós vamos entrar agora debaixo de um mover de milagres. As pessoas vão começar a ser curadas nas células, pelas mãos dos discípulos simples, comuns, assim. Os mais humildes, porém os mais apaixonados, vão ser usados por Deus nos dons do Espírito Santo. Foi Ananias, um discípulo que eu acho que não sabia nem falar direito, quem curou Saulo da cegueira. Então esse tipo de coisa vai acontecer no nosso meio. Amém? E isso representa o quê? Uma aliança que está se cumprindo para que toda a terra seja cheia da glória de Deus. A força da visão está na aliança entre o Senhor e nós, e a força da visão está numa aliança de amor e de obediência. Preste atenção que se nós obedecermos a palavra, se nós vivemos em obediência aos princípios da palavra, e se nós vivemos em amor, como diz o povo aí fora no mundo, não tem para mais ninguém. Deuteronômio 6 diz que amor e obediência é igual a multiplicação. Então, pega esse texto aí e pode fazer a pregação de domingo. Amor e obediência. Amém? Agora, seja aquele que fala de amor com autoridade. Ame seus discípulos. Amém? Ame o Senhor. Essa aliança, ela se dá em 4 níveis. Nós e o Senhor, guardarmos a palavra, amarmos a Deus, sermos apaixonados pelo Senhor. Nós e o nosso líder. A minha pergunta para você aqui nesse café da manhã é: quem é o seu? Se você já sabe, glória a Deus por isso. Você deve viver em aliança com ele, mas se você não sabe quem é o seu líder ainda, você está perdendo tempo, dinheiro e discípulos. É verdade. Busque uma cobertura para você, meu irmão. Busque alguém para te cobrir em oração. Busque alguém para ser sacerdote sobre a sua vida. Busque alguém que seja um terreno fértil para você semear na vida dele e prosperar. Se você está solto aí, perdido, eu quero dizer para você, o propósito da visão não é que ninguém fique solto,
mas que todos ocupem o seu lugar. Todos ocupem a sua posição na construção desse edifício espiritual que é a igreja. Amém? Tijolos soltos na calçada, pode passar um carro em cima deles e quebrar. Pode passar um menino e jogar ele no chão e ele se partir facilmente. Mas tijolos fixados com cimento numa parede constroem uma casa e são úteis para dar cobertura a alguém. Então, nós não podemos ficar soltos. Quem é o seu líder? Procure um, porque se você pedir isso para Deus no seu coração, Deus vai te dar um líder de excelência. Um líder que te ame. Eu sofri muito com líderes no começo da minha vida espiritual, mas depois Deus me deu um líder que eu acredito que me ama, que tem dado demonstrações disso e que é uma bênção na minha vida. Então, busque isso para você também, porque isso é um grande benefício. Esse amor tem que existir entre nós e Deus, entre nós e o nosso líder, entre nós como equipe. Por exemplo, essa aliança do M12 estadual, que graças a Deus está mais unido do que nunca. Os 12 do estado estão bem, viu? Quero dar esse relatório para vocês. A gente está se amando como nunca se amou, estamos nos reunindo como nunca nos reunimos, estamos orando de uma forma muito gostosa. Tivemos uma reunião maravilhosa ontem, já deixamos toda a agenda para 2012 pronta também. Então, as coisas estão fluindo, porque Deus está trabalhando na nossa vida. Mas a Regional Grande São Paulo também depende de uma aliança entre os apóstolos dessa regional. E nós precisamos estar juntos, nós precisamos nos submeter, nós precisamos nos unir, nós precisamos nos ajudar. Amém? As equipes locais, como eu falei, as equipes da Baixada, as equipes do interior, ainda que a equipe não esteja completa, sejam 5, sejam 3, sejam 7, 9, vamos trabalhar para chegar a 12, vamos levar os pastores daquela região para o encontro, vamos ajudar os pastores uns aos outros, porque tem pastores que estão morrendo, que estão desistidos, que acham que se equivocaram na sua chamada, fala assim, eu não fui chamado para ser pastor, deu tudo tão errado na minha vida, que eu acho que eu não tenho chamado para ser pastor. O diabo está conseguindo pôr na mente de alguns líderes, de alguns pastores, esse tipo de dúvida. Mas quando eles vêm para a visão, eles recebem avivamento no espírito, cura na alma, renovação da mente. Eles recebem a revelação do modelo espiritual. Eles entram debaixo do poder dessa aliança e aí começa o relatório de vitórias. Aí Deus reverte todo o quadro. Por quê? Porque Deus nunca perdeu para o diabo. E não é agora, na igreja dos últimos dias, que ele vai perder. Nós vamos vencer todo o mal. Nós vamos encher toda a terra com o conhecimento e com a glória do Senhor. Amém? Então, nós como equipe precisamos ser um. É como eu tenho dito. Houve um tempo em que o afã dos 12 era conquistar o coração do líder. E nós vencemos essa etapa. Hoje, graças a Deus, a gente tem discípulos que nos amam, que aprenderam a nos honrar, que nos obedecem. Mas agora tem um desafio para os 12, eles serem amigos entre si. Eles serem um entre eles. Não é? É preciso que os 12 se amem, que eles se respeitem, que eles reconheçam um a unção do outro, que eles não estejam competindo, nem se degladiando. Porque se houver unidade entre os 12, a conquista vai ser do ministério como um todo. Amém? E a última coisa é que nós precisamos reconhecer a essência dessa aliança. E essa aliança é uma aliança de amor. É uma aliança de amor, onde nós não podemos deixar os nossos discípulos. A aliança é entre nós e o Senhor, através da palavra, entre nós e o nosso líder, através do amor, da obediência, da honra, nós e a equipe, os nossos laterais, aqueles que estão no mesmo nível que nós e aqueles que estão abaixo de nós. Não abandone seus discípulos, não os fira, não os oprima, ame-os, porque se a gente amar os nossos discípulos, eles vão querer estar conosco. Se nós os amarmos, nós vamos estar cumprindo a vontade de Deus, e uma multidão sem limites vai ser levantada pelo Senhor a cada dia. Amém? Quando nós amamos os nossos discípulos, protegemos a eles, alimentamos, desejamos o sucesso deles, os projetamos para o êxito, né? Nós estamos gerando uma multidão, nós estamos trazendo para o nosso ministério honra e vitória. Nós estamos estabelecendo um futuro. Porque eu quero dizer para você que quando você estabelece no seu ministério o modelo dos 12, você projeta o seu ministério para o futuro. Você assegura
que o seu ministério vai continuar mesmo depois que você for para o céu. Os seus filhos, os seus discípulos vão continuar fazendo a visão a hora que você não puder fazer mais. Mas você vai deixar essa vida para ir receber a coroa da vida com honra. Como um pastor, como uma pastora, como um apóstolo, não frustrado, não desistido, não desanimado, não empobrecido, mas você vai sair como uma pessoa que vai receber o prêmio maior em honra, em glória. Você quer isso para você? Então você precisa ser um homem e uma mulher de aliança. Amém? Tudo aquilo que fragilizar esses princípios na sua vida, qualquer tipo de infidelidade, de inconstância, de desobediência, renuncia hoje. Renuncia aqui agora. Faça desse momento um Peniel. Fazer desse momento um momento para sondar a sua vida e dizer: Senhor, tudo aquilo que na minha vida representa qualquer tipo de infidelidade, remove, para que eu seja um homem de aliança, para que eu seja uma mulher de aliança, para que eu viva nessa aliança e tenha condições de cumprir os deveres dela, para também viver os direitos.